Meus amados, bom dia. Quero falar hoje de uma palavra que está lá. Meus amados, bom dia. Quero falar hoje de uma palavra que está lá em 1 Reis, no capítulo de número 10, verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: o peso de ouro que era levado anualmente por Salomão era de 670 talentos, sem contar o que ele recebia de vendedores ambulantes e do tráfico de negociantes dos reis da Arábia e de todos os governantes da terra. Ao falar de Salomão, nós vimos que Salomão orou a Deus e pediu até mesmo entendimento, sabedoria, discernimento de Deus para administrar a um povo, para levar este povo adiante. Davi já tinha um reinado, e Salomão pediu sabedoria a Deus. Deus deu 2 vezes o reino do seu pai. Salomão agradou a Deus em oração, mas nós temos que entender que as riquezas materiais, elas são bem menores em termos de comparação do que as riquezas espirituais. Nem todo o ouro desta terra, ou toda a riqueza desta terra, vai se comparar ao que é vindouro, aquilo que é espiritual em Deus, aquilo que gera segurança, aquilo que gera amizade com Deus é o domínio próprio. É como administrar estas riquezas. E nós não podemos buscar todas as nossas realizações em bens materiais. Salomão, ele cometeu um dos maiores erros da sua vida, que foi se acomodar com aquilo que tinha. Salomão teve paz em volta do seu reinado. Salomão não teve guerra. Não houve guerra no reinado de Salomão. Ele era dotado de tanta sabedoria que ele fazia amizade com aqueles reis que não se submetiam a ele. E nós temos que entender que este ponto das riquezas na nossa vida é uma promessa de Deus. Nós somos os cabeças, nós é que andamos por cima e não andamos por baixo, nós é que temos que andar à frente e não atrás. E este ponto da riqueza é simplesmente uma passagem em nossas vidas. A vida, ela é uma primavera. A vida, na verdade, ela passa, mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. O ponto de partida da nossa vida de adoração tem que ser sempre Deus. O meio é aquilo que Deus vai nos proporcionar nesta vida, se nós vamos ter ou não as bênçãos dele sobre a nossa vida. E o fim será Deus novamente. Então ele é começo e ele é fim da nossa vida. Deus, ele vai sempre cumprir a sua santa vontade em nossas vidas. Tudo que entra em cena durante a nossa vida toda para roubar essa primazia, o lugar de Deus em nossas vidas, automaticamente Deus traz um resultado para que nós venhamos a voltar ao curso da vida, ao curso natural, ao curso espiritual. Nós não podemos trocar Deus por imagem de escultura. Nós não podemos ter a riqueza como primazia de nossas vidas, porque isso é idolatria. Há pessoas que servem a Deus no sentido somente da riqueza, de ter prosperidade tamanha como Salomão teve em sua época. E não é assim no evangelho de hoje que nós vamos conquistar essa vontade de Deus sobre as nossas vidas. Tanta prosperidade, tanta riqueza, infelizmente deixou Salomão insanamente. E ele começou a se sentir seguro, tranquilo. Quem sabe até mesmo acomodado. Parecia que a ele não lhe faltava nada. Por consequência, ele começou a dar vários passos errados. Nós vimos que uma pessoa, quando ela está ostentando riquezas, ela
não tem alguns princípios, até mesmo de moral, de fé, de caráter, de respeito, a soberba chega muito fácil ao coração daquele que detém riquezas. Há pessoas que não têm riqueza nenhuma, mas por ter tanta ânsia, tanta sede de riquezas, essa pessoa vai se tornando altiva, soberba, e ela não tem nada. O simples desejo dela ter grandes coisas a torna soberba mesmo sem ter nada. Essa distração dos deveres, das obrigações para com Deus, das coisas espirituais e não das coisas carnais, fez Salomão dar vários passos errados na sua vida. Salomão estava com um grande problema na sua vida, que era justamente a abundância das riquezas. E ele tinha várias facilidades materiais. Salomão, ele tinha vinhas, ele tinha servos e servas, ele poderia ter a mulher que ele quisesse, tanto do reino quanto dos reinados vizinhos. O rei Salomão, além de ter todas estas mulheres, ele ainda foi atrás da filha de Faraó, o rei do Egito. Amou a muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, itéias, pertencentes a nações dos quais o Senhor já tinha alertado. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 2, Deus fala para Salomão desta forma: não tereis relações com elas, nem tampouco convosco, porque certamente vos seduzirão os corações e vão arrastá-los para os seus deuses. Eu vejo Deus sempre dando um conselho antes de um passo. Há pessoas que ela recebe o conselho, mas ela não consegue ainda entender Deus. Ela começa a andar por caminhos que o próprio Deus já alertou antes. Deus, ele sempre vai alertar os seus filhos a não dar passos errados. Deus falou a Salomão para que ele não amasse essas mulheres estranhas, porque estas mulheres estranhas poderiam conduzir tanto ao rei Salomão como ao povo de Israel à idolatria. E nós vimos que Jesus, ele fala de idolatria como se fosse a prostituição, a prostituta do mundo. Quando você é muito voltado a certa coisa, começa a amar mais esta coisa do que o próprio Deus, do que se submeter a Deus. Uma coisa é você ter a promessa, outra coisa é você amar essas coisas. Há pessoas que ela tem promessas grandiosas, mas ao pegar o pouco dinheiro que tem, ela, em vez de tomar alguns rumos, algumas soluções de vida, fazer alguns pagamentos de dívidas, ela simplesmente pega aquele dinheiro, vai para a beira do rio, para um bom restaurante, para uma boa pousada, e ela passa uma imagem que ela está podendo. Ela passa uma imagem que ela está tendo dinheiro para gastar até mesmo com terceiros, com outras pessoas, com parentes. E o dinheiro acabando, ela volta à sua depressão e ela não consegue refletir o momento que ela tem o dinheiro. E aí ela volta a ter dinheiro, porque dinheiro ele faz um ciclo, ele volta à sua vida novamente. E aí essa pessoa ela perde novamente a noção e começa a se enveredar pelos caminhos da soberba e da altivez. Então o dinheiro ele é fonte de males. A falta dele gera a depressão, a agonia, e a abundância dele gera a soberba e gera a altivez. Então a pessoa ela tem que entender e ter domínio quando esse dinheiro chegar às mãos. Ela não pode ser dada ao dinheiro. O dinheiro não pode dominar estas pessoas, mas a pessoa tem que dominar o dinheiro. Salomão, ele tinha o dinheiro,
E aí ele começou a dar vários passos errados, porque o dinheiro gera uma situação de comodismo. O dinheiro gera uma situação em que a pessoa se sente segura. E aí a pessoa começa a dar vários passos errados. O dinheiro, com muita facilidade, joga uma pessoa em mesa do escarnecedor. O dinheiro, com muita facilidade, joga a pessoa dentro de uma boate, dentro de um bar, e começa a conduzir esta pessoa para andar com pessoas erradas. O dinheiro, ele gera uma sensação de poder tão imensa que a pessoa começa a destratar outras pessoas. Ela começa a passar uma noção que só ela tem poder, que só ela tem as coisas. Mas ao sobrevir sobre esta pessoa a falta do dinheiro, esta mesma pessoa, ela não pensa os erros que ela cometeu quando tinha o dinheiro. Ela só pensa simplesmente: por que me aconteceu isso? O porquê que estas coisas me aconteceram? Ela não consegue refletir sobre toda a situação. E se ela começa até mesmo a orar, a louvar, a glorificar na falta do dinheiro, ela começa a fazer várias promessas para Deus, que se Deus restituir a glória da segunda casa, essa pessoa vai simplesmente tratar o dinheiro com mais tranquilidade, com mais domínio próprio. E aí o dinheiro volta novamente, porque fiel é Deus para restituir a glória da segunda casa, e pode ser até maior do que a primeira casa. Mas essa pessoa, ao pegar no dinheiro, ela volta novamente à sua posição de homem soberbo, de mulher soberba. Então nós não podemos ficar impressionados com esta vida que Salomão teve. Essas mulheres o conduziu à idolatria. O grande problema da vida de Salomão não era até mesmo estas mulheres, porque o povo de Israel, ele tem outro tipo de cultura que não é a nossa. Jesus também instituiu a cultura que o homem tenha somente uma mulher. Então, nos tempos de Salomão, essa revelação que ele teve de Deus, que era justamente para ele consolidar um reino segundo o coração de Deus, Deus, ao dar o conselho para uma pessoa, é porque ele está enxergando algo mais na frente. Salomão recebeu de Deus 2 vezes o reino do seu pai, porque pediu sabedoria. Mas a sabedoria de Salomão era tanto que ele começou a se acomodar. Talvez ele não subia mais os montes para adorar a Deus. Talvez ele não ajoelhava mais ao pé da sua cama. Talvez ele não meditava mais nos pergaminhos sagrados dos seus antepassados, da história. Talvez ele não começou até mesmo a vigiar, a passar os olhos sobre o seu reinado. Salomão perdeu o sentido de administração. Salomão perdeu o controle de tudo aquilo que estava à sua frente. Essas coisas também pode acontecer com qualquer um na época de hoje. Às vezes você está aí pedindo riquezas, honra para Deus, mas antes de você ter esta coisa, você tem que analisar uma coisa: eu estou preparado para estas coisas? Ou eu quero passar uma noção que eu sei tudo, que eu posso tudo? Eu estou preparado? Eu estou preparado para aquilo que Deus tem para me dar? Eu estou preparado para a promessa do Senhor, para a abundância que diz lá em Malaquias capítulo 3, que se eu honrar a casa do Senhor, até mesmo com o meu pouco, Deus me colocaria sobre o muito, abriria as janelas dos céus. Deus mandou fazer até mesmo prova dele, mas eu estou preparado, a minha consciência está preparada para as coisas grandes da parte do Senhor. Eu não tenho nada hoje, mas como é que eu trato as pessoas quando eu tenho pouco de dinheiro que se achega às minhas mãos? Eu sou soberbo? Essa análise faz parte do culto racional que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12. Essa questão da pessoa seguir a conselho de outras pessoas, que foi o caso de Salomão,
Salomão começou a se esfriar com Deus e ficou vulnerável até mesmo à idolatria. O livro de Salomão, em Eclesiastes, fala que ele, no final da sua vida, falou: é ilusão, diz o sábio. Deus deixou a Salomão passar por todas estas situações, porque Salomão ele tinha que passar para nós um conceito de sabedoria. Na verdade, Salomão foi o homem mais rico. A Bíblia diz que o coração da rainha de Sabá desfaleceu ao entrar no reinado de Salomão. E olha que ela trazia vários jumentos, cavalos, com várias arcas de ouro, safira, pérolas, joias preciosas, joias moldadas, para presentear Salomão. E quando ela desce a montanha, que ela enxerga o reinado de Salomão, ela desfaleceu o seu coração. Então, é uma evidência que o poder, ele traz riscos. O poder, ele vai trazer estas situações da pessoa achar que ela está segura. É o caso também dos nossos políticos. Não que eles conseguiram esta riqueza vinda de Deus, mas a maioria deles consegue a riqueza adquirida do próprio povo, por meios ilícitos, por licitações que não existem, por até mesmo aquela situação de que o empresário ele doa de uma forma ilícita simplesmente para cobrir aquilo que ele acordou antecipadamente com este político. E aí ele faz um termo de doação, doa determinada quantia, milhões, para este político, mas na verdade ele está simplesmente retribuindo ao favor daquele político entregar os bens públicos na sua mão, daquele político entregar aquela obra na mão do empresário superfaturada pelo governo. A obra só vale 20 milhões, mas o político, junto com a sua corja, superfaturou ela para 100 milhões de reais. Esses 80 milhões de reais, este empresário faz um repasse aí de 60 milhões de reais e ainda ganha 20 milhões de reais. E o prejudicado de tudo isso é o povo. Por quê? Porque a riqueza, ela gera ganância para mais riqueza, quanto mais quando ela é maligna. Quando ela vem de Deus, ela gera o comodismo, ela gera a segurança falsa. Mas quando ela vem do maligno, ela gera até mesmo coisas malignas. O princípio da coisa maligna é o roubo. O princípio da coisa maligna é o furto. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, estas mulheres, ela oferecia um risco a Salomão. Salomão, ele tinha tanta situação na sua mão, que lhe parecia até mesmo favorável, que ele se deixou levar pelos pensamentos. A Bíblia diz que aquele que se deita com uma prostituta se faz uma só com ela. Imagina Salomão com 300 princesas e 700 concubinas, e ele se deitando com várias mulheres, conversando várias coisas pela madrugada. Amados, chega uma hora que vai desvirtuar e vai parar de seguir ao Senhor. Por isso que Deus aconselha para que o homem não seja dado à prostituição, para que o homem se afaste até mesmo da casa daquela que a chama para o mal. Existem vários mistérios em Deus a respeito de como o homem é suprido, até mesmo pelo Senhor dos Exércitos. Mas o homem ele não pode ser idólatra. A idolatria para Deus é quando o homem deixa de adorar a Deus e começa a ter foco em outras coisas. Ele começa a sair dos caminhos do Senhor e a dar valor nas riquezas, a dar valor na prostituição, a dar valor na noitada, a dar valor até mesmo na idolatria, falando, conforme o Salmo 115, que a imagem de escultura não ouve, não fala e não vê.
E ele começa a seguir outros conselhos que não é os conselhos de Deus. Então, nós temos que apresentar-se a Deus oferecendo o nosso culto racional. Seja com riqueza ou sem riqueza, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que entregar os nossos problemas e falar: Senhor, me capacita. Amados, muitas pessoas não têm riquezas porque não está capacitado. Muitas pessoas não têm a facilidade de ter grandes coisas porque não é capacitado pelo Senhor dos Exércitos. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Salomão, como nós, no dia de hoje, temos que ter uma consciência limpa, uma consciência de responsabilidade, de governo, de administração, de domínio próprio. Nós temos que ter os reinos, porque a terra é do Senhor, a plenitude da terra é dele. Ele dá a quem está capacitado. Tudo é do Senhor. Para o Senhor é todas as coisas. Ele tem o domínio de tudo nesta terra. Então, esse reino que Deus entregou a Salomão para ser um mero detentor, para ser um mero possuidor aqui na terra, ele continuava sendo de Deus. Deus, ele dá o reinado, mas ele também tira o reinado quando nesse reinado há soberba. Ora, Deus prometeu para Salomão o reinado, mas quando veio o seu filho Roboão, porque a palavra do Senhor diz que o próprio Salomão falou: olha, tudo isso fiz com a graça do Senhor, mas eu não sei se vou deixar isso para um tolo ou para um sábio. E aí veio o seu filho Roboão e de cara perdeu 10 das 12 tribos de Israel. Dividiu o reino, porque era tolo. Deus não vai dar um reinado muito grande para aquele que é tolo. Salomão tinha que passar por esses princípios de sabedoria para nos ensinar. Porque a idolatria de Salomão, ela tem uma sabedoria para nós. Nós não precisamos cometer os mesmos erros de idolatria de Salomão. Nós temos que aprender com Salomão a fazer o que é certo. E nós temos que aprender com Salomão a não fazer o que é errado, o que ele fez. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, quando faz aliança com os homens, ele simplesmente espera destes homens jamais adorar a deuses pagãos. As alianças de Deus é que jamais o homem se curve àquilo que não fala, não ouve e não vê, conforme o Salmo 115. Ele espera do homem que o homem não faça laços de alma e não fica constituindo relações fora do seu casamento. Deus, ele é mistério, ele é poder. Deus, ele faz o querer e o efetuar. Então nós não podemos simplesmente, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelas nossas necessidades, pelas nossas concupiscências carnais, sair fazendo o que queremos fazer. Há pessoas que recebem um conselho hoje, mas amanhã ela está fazendo as mesmas coisas. Ela não tem estabilidade espiritual. No mundo espiritual, ela erra mais do que acerta. Como é que essa pessoa tem estabilidade para ter coisas grandes diante de Deus? Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós não podemos ser dados a estas coisas. Nós não podemos fazer como Salomão fez. Salomão, ele teve tudo isso da parte do Senhor. Mas estas mulheres, pelo o muito falar, conduziu Salomão aos erros. Nós não podemos ser dados a qualquer tipo de conselho. Então, às vezes você está pensando: como é bom se eu fosse rico. Mas o segredo está não é em você pensar na riqueza. O segredo está em você falar assim: Senhor, me capacita, mesmo que doa, mantenha a minha vida. Mas Pai, se o Senhor achar graça em mim e quiser me entregar para que eu venha administrar aquilo que parte do teu reino, Pai amado, eis-me aqui.
mas pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que não seja as riquezas a perdição da minha vida. Então, o que seriam para nós hoje esses erros de Salomão? Na verdade, ele é sabedoria para que nós não venhamos cometer as mesmas coisas, cometer os mesmos erros. Nós temos que pegar aquilo que é acerto da parte de Salomão, o começo do seu ministério, quando ele orava a Deus em espírito e em verdade. Quando ele falava com Deus: Senhor, me dá sabedoria para administrar esse tão grande povo que o Senhor colocou em minhas mãos. Então, os nossos gastos ou os nossos gostos no dia de hoje, as nossas inclinações, as nossas distrações, elas têm que ser, sobretudo, agradáveis, cheias de domínios diante de Deus. Eu não posso transpassar as linhas da fronteira, deixando a fé, as coisas espirituais, simplesmente seguindo as coisas carnais, quando eu tenho a riqueza em minha mão. Eu não posso sair por aí atirando de qualquer jeito e buscando inimizade contra Deus. Eu não posso buscar inimizade com pessoas simplesmente porque eu tenho dinheiro. Eu não posso mudar até mesmo de hábitos alimentares simplesmente para aparecer diante de outras pessoas como se dissesse: agora eu tenho, agora eu posso pisar pessoas. Eu não posso ficar por aí desfilando por onde eu ando, que tipo de lazer eu ando fazendo. Se um dia eu estou numa praia do sul, outro dia eu estou na praia do norte, um dia eu estou no Brasil, outro dia eu estou fora do Brasil, e mandando fotos, não com o sentido de informação, de felicidade, mas mandando fotos com o sentido de soberba. Eu posso, eu fui, eu vou. A nossa relação com o nosso trabalho não pode ser uma relação de soberba com aqueles que são os nossos subordinados. Simplesmente, eu sou o patrão, você é o empregado. A nossa sensualidade, a nossa vida pessoal, ela não pode ser aflorada por causa do dinheiro. Um dia eu estou com uma, outro dia eu estou com outra. Não é assim que funciona no mundo espiritual. Então, os bens materiais, os nossos projetos, eles têm que ser entregados na mão de Deus, para que do próprio Deus venha a capacidade. Nós temos esta capacidade até mesmo para escolher qual será a nossa vontade, o que nós devemos fazer com o dinheiro. Então a nossa vontade ela tem que ser boa, perfeita e agradável, assim como a vontade de Deus é para conosco. Nós não podemos sair por aí simplesmente desfilando essas vontades para desmerecer pessoas. A nossa relação com esses lugares que nós passamos tem que ser até mesmo de simplicidade. Mas simplicidade não significa você andar também com roupas esfarrapadas. Não, você pode andar como o melhor, porque Deus ele sonda o coração. Se no seu coração há soberba, cuidado, Deus pode tirar tudo que está em tuas mãos. Há pessoas neste ano de 2016 que está perdendo tudo. Está perdendo a autoridade, está perdendo o poder, está perdendo a riqueza. Na verdade, isso vem acontecendo desde 2005, até mesmo no meio dos crentes. Porque conseguiram até mesmo a realização da promessa de Deus em suas vidas, mas não cuidaram daquilo que Deus colocou em suas mãos, da estrutura que Deus movimentou em suas mãos, das instituições, até mesmo particulares, ou até mesmo públicas. A nossa relação com Deus, ela deve ser uma relação de submissão, de entender como Deus quer a riqueza em nossas vidas. A nossa relação
e os nossos relacionamentos com os homens tem que ser um relacionamento de igualdade, de tratamento, de tranquilidade. A Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, aquele que tem riqueza e gera soberba em cima do próximo, esse já está constituindo inimizade contra Deus. Não podemos até mesmo entrar na presença do Senhor, dobrar o nosso joelho, sendo que quando estamos de pé, estamos em soberba, estamos em altivez, estamos tratando o dinheiro como se o dinheiro tivesse domínio sobre as nossas vidas. Dinheiro não pode ter domínio sobre as nossas vidas. Nós temos que dominar ao dinheiro. Há pessoas que querem passar uma aparência de rico e, na verdade, não tem aonde morar, mas tem a promessa de Deus. E quando eu falo isso, eu falo para todos. Eu não falo aqui para pessoas que eu conheço. Eu estou falando aqui para uma humanidade. Eu estou falando aqui de princípios bíblicos. A pessoa tem que parar com isso, dizendo: ah, o pastor está falando comigo. Não, eu estou falando para todos. E se a palavra está falando contigo, receba. Mas tome a posição que Deus quer que você tome. Não fique por aí tratando as pessoas como se ela fosse meramente lixo, fazendo compromissos que não possa cumprir. Há pessoas que começam a prometer coisas para pessoas, mas ela mesma não consegue cumprir o que prometeu. Ela se apressa a não falar. E o que Tiago fala? A língua é como um pequeno leme que leva um barco aonde quer. É como uma pequena chama que incendeia uma floresta. E as pessoas que são ricas, elas têm a tendência a querer passar esta noção de poder e de fazer. E na verdade, são as que mais descumprem compromissos. Por quê? Por causa da posição, por causa da soberba. Às vezes ela acerta com o seu jardineiro, com o seu piscineiro, pessoas que têm família, que dependem do salário, para tal dia fazer o pagamento, e tal dia ela viaja. E deixa a pessoa na mão, sendo que a pessoa tem família. Ela não se preocupa com quem está na parte de baixo. E se ela se preocupa, muitas das vezes, até mesmo, paga da maneira certa, mas trata como se fosse um zero à esquerda. Então nós precisamos manter essa estreita vigilância com todas essas realidades, com tudo isso que a riqueza nos traz. Nós não podemos ser apegados às coisas materiais. Nós temos que ser apegados às coisas espirituais. E as coisas espirituais vai nos ajudar a manter as coisas materiais. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu não posso ter amor às coisas do mundo. Mas se as coisas do mundo estiverem nas minhas mãos, eu tenho que ser um bom administrador das coisas do Senhor. Eu tenho que ter um bom relacionamento com essas coisas que Deus coloca em minha mão. Eu tenho que me afastar de tudo isso que me leva à idolatria. E idolatria não é só as imagens de escultura. Idolatria é eu querer uma coisa mais do que o próprio Deus. Então, estas nações em que Salomão se uniu, e às vezes você como empresário vai se unir a outras pessoas, vai se unir a outros empresários, e cuidado para que você não se apegue aos erros desses empresários, pessoas que acham facilidade para ganhar dinheiro e te chamam para fazer aquilo que é errado. Cuidado com estas princesas de outras nações, essas mulheres que são bonitas aí no mundo, porque na casa do Senhor tem mulheres íntegras, tem mulheres retas, tem mulheres tementes ao Senhor e tem mulheres que se desviam do mal. Então a Bíblia fala que Abraão mandou ir à casa da sua parentela, e isso significa tribo, significa igreja. Escolha uma, e aquela que o Senhor te mostrar é essa. E foi lá e trouxe Rebeca. E quando Isaac viu, ele a amou. Por quê? Porque ela era uma mulher da tribo, era uma mulher
reta, era uma mulher de família, não era uma mulher mundana e nem do mundo. Então, ele já sendo velho, porque ele teve essas mulheres desde a sua mocidade, mas quando ele estava já na sua velhice, ele começou a seduzir o seu coração para seguir a outros deuses. E Deus trata isso como prostituição. Salomão começou a se prostituir. Salomão começou a andar, a correr risco. E esse é o grande risco. Às vezes a pessoa chega na sua velhice e ela quer viver tudo o que ela não viveu na sua mocidade. Mas a Bíblia fala que melhor é todo o início do que todo o final. O final é melhor do que todo o início. É ao contrário. O final é melhor do que todo o início. Ora, nem o início é fácil. Se você for abrir uma empresa hoje, até ela começar a prosperar, ela não gera facilidade para você. Mas a sua empresa pode ir bem do meio para o fim. Mas quando a sua empresa crescer ao ponto, você tem que entender que você pode perder isso também da noite para o dia. E por isso, você tem que se manter no domínio próprio. Então, há vários casos de várias pessoas que andaram com pompas, com poder, mas que hoje são abandonados pelas ruas. Então nós temos que ter essa estabilidade em Deus. A nossa vida é como uma temporada, é como um inverno. O tempo da nossa vida que Deus quer para nós é que nós venhamos a ganhar maturidade espiritual em Deus para administrar bem todas as coisas. O tempo é uma conclusão até mesmo para se achar felicidade. Nós temos que ter essa presunção diante mesmo de ter riquezas, pedir a Deus para capacitar e falar: Deus, não me entregue nada que eu não esteja capacitado. Então nós não podemos ser descuidados, nós não podemos dar esse espaço para Satanás trazer ao nosso coração essa ganância, essa arrogância da parte dele. Porque por trás do dinheiro existe um espírito chamado de mamão. Nós não podemos ser imprudentes, levianos e brincar com o perigo quando nós estamos com essas facilidades do dinheiro nas nossas mãos. Assim também, essas necessidades, até mesmo da velhice, não pode deixar você de uma maneira insana no mundo espiritual. Porque há muitas pessoas que se aconselham até mesmo com os anciões. Há muitos anciões que são sábios, pessoas que já passaram dos 60, 70 anos de idade. Pode dar muito conselho para os mais jovens. Mas há muitos velhos também que estão se perdendo no curso da sua natureza, porque querem viver aquilo que não viveu na sua mocidade. E começam a viver de forma errada, gastam tudo, entregam as suas riquezas para aquelas mulheres que são mais jovens e são, aspas, inteligentes para tomar tudo que esta pessoa conquistou em toda a sua vida. E aí, da noite para o dia, este velho, em vez de ter a segurança de uma boa casa, começa a viver nas ruas. Por quê? Porque tratou o dinheiro de qualquer jeito. E isso é uma consequência. Ah, mas Deus fez isso comigo. Fez não, amado. Quem está fazendo isso com você é você mesmo. Alguns dos sacerdotes que estão hoje sobre os púlpitos, sobre as igrejas, eles, em vez de trazer o benefício da igreja para o próprio povo de Deus, para o necessitado, o que ele faz? Ele começa a cobrar até mesmo pelas suas pregações, porque tem uma boa eloquência. E aí ele começa a juntar riquezas neste mundo e começa a se fazer inimigo de Deus. Então, nós temos que ser consolidados, nós temos que ser ensinados, capacitados, engajados na obra de Deus, pelo próprio Deus. O indivíduo pode permitir todas as coisas na sua vida, mas ele tem que ter prudência para que estas coisas não gerem mal sobre as suas vidas. Nós temos que ter posturas. Nós não podemos relaxar em momento algum para que Satanás venha nos apontar no mundo espiritual. Satanás, ele é inteligente.
E ele vai usar esse espírito chamado de Mamon, que rege o dinheiro, para gerar até mesmo a soberba e a altivez nesta pessoa, para que esta pessoa incorra nesses riscos e o próprio Deus venha autorizar a Satanás tirar essas riquezas deste homem ou desta mulher. O cristão tem que começar a se sentir seguro, a se sentir suficiente, a se sentir capacitado para, quando estes riscos chegar, os riscos que a riqueza traz para a vida do crente, ele entender que ele não pode seguir o caminho dos avarentos. Uma pessoa rica, ela não pode ser avarenta. Ela não pode reter o direito da casa do Senhor, porque ela vai perder tudo. Ela vai dar brecha para o migrador, para o cortador, para o destruidor, para demônios que agem nessa área. Então, a maioria das pessoas promete mundos e fundos para Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, eu prometo, Pai amado, que eu vou abençoar a casa do Senhor. E quando a riqueza chega, a primeira coisa que ela esquece é as origens, a casa do Senhor, de onde ela saiu. E como profeta eu te falo, essa riqueza sua é temporária e você vai perder ela antes mesmo de morrer. Então, esses riscos da idolatria, idolatrar mais o dinheiro, não se submeter a Deus, essa pessoa ela está incorrendo nos riscos de Salomão. Então, ela vai se meter com muitas coisas neste mundo que não é do agrado do Senhor. Então, é preciso fazer um exame de consciência. É preciso orar sempre. É preciso vigiar na motivação. O que é a motivação? Eu tenho um motivo. Eu quero comprar um carro novo, um carro zero. Mas aí chega algo ilícito para me fazer. Ou até mesmo, se eu trabalho, um exemplo, com um contador, eu falsifico uma conta para um empresário. Então, o meio, a motivação é ilícita. Simplesmente para alcançar o motivo que é o carro. Então, eu tenho que fazer um exame de consciência, eu tenho que orar, eu tenho que vigiar nestas coisas, eu tenho que buscar o melhor e não o que é mais fácil. E não ficar refém do meu gosto, das atrações, dos interesses, do egoísmo, da ambição, das coisas descabidas, desmedidas. Eu tenho que, em nome de Jesus, me inclinar para as coisas de Deus e não para as coisas da carne. Por isso que Paulo fala que o homem espiritual se inclina para as coisas do Espírito, mas o homem carnal para as coisas carnais. Então eu tenho que vigiar e orar. Eu tenho que ter essa atenção. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 26, verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne vai sempre querer que você faça as coisas erradas e não o que é certo. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não é por falta de aviso. Eu estou te avisando porque Deus está trazendo algo grande nas suas mãos. Mas você tem que saber vigiar, orar, para que essas coisas não corrompam o seu coração. O Senhor, Ele se irritou contra Salomão, por o coração de Salomão ter se desviado do Senhor. Então, meu amado, não corra esse risco, porque Salomão, por 2 vezes, Deus tinha proibido expressamente a Salomão de não adorar os deuses estranhos, segundo a palavra de Deus que diz lá em 1 Reis capítulo 11, verso 9. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, quem é rei, quem se assenta em trono, tem que manter esse trono, ter a estabilidade desse trono, segundo a vontade de Deus, e não segundo a sua vontade carnal. Continue adorando a Deus, continue louvando a Deus, continue glorificando a Deus, para que Deus te acrescente mais e mais no teu reinado. Então, escolha bem as coisas. Quando jovem, perceba que Deus está te fazendo crescer, para que um dia você seja grande.
Então, o coração, ele tem que ser sábio, ele tem que ser capaz, ele tem que dar lugar às coisas de Deus. O povo tem que discernir bem entre o bem e o mal, conforme a palavra de Deus diz lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Então, amado, com certeza, Salomão, ele viveu uma vida de abundância, mas ele a viveu aflição de espírito, porque ele foi repreendido pelo próprio Deus na sua caminhada. Então nós temos que pensar nas riquezas de Deus como uma oportunidade de perpetuar em paz, como uma oportunidade de perpetuar essas riquezas debaixo de domínio próprio, debaixo de sensatez, debaixo de discernimento espiritual, debaixo da vontade do próprio Deus, revelada pelo próprio Deus. Amado, quem é Deus senão o Senhor? Ele faz o querer e efetuar. Ele pode te dar essas riquezas agora, mas Ele pode te tirar elas, simplesmente para moldar o teu espírito. Hoje nós vemos muitas facilidades, até mesmo nos veículos de comunicação, na internet. Pessoas postam ostentação. Pessoas mentem com facilidade para outras pessoas. Eu vou fazer isso e fazem aquilo. E aí andam pelos pecados, cometem pecados diante de Deus, porque a intenção do seu coração é maligna. Deus, ele sonda o coração de um homem, o coração de uma mulher. Se o coração for bom, fiel é Deus para dar a direção. Mas podem ser instruídos todo dia pela vontade de Deus, através da leitura da palavra, através das escrituras. O que diz a palavra? Meditai nas escrituras sagradas de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Será como árvore plantada à beira de ribeiros, e tudo que tu fizer vai dar certo. Então, amado, deixo aqui o conselho, para que você venha procurar a fazer o que é certo, quando o dinheiro vier nas suas mãos, para que você não venha se corromper com facilidade. Eu deixo aqui o conselho para que você não tenha desculpas e nem justificativas. É preciso você entender o que Salomão passou, para que você não venha passar as mesmas coisas, não venha se influenciar pelo mesmo mal, para que você não venha andar em companhias erradas, para que você não venha ser diferente do que você é em época de escassez. O seu coração tem que continuar o mesmo. Você tem que ser sujeito a estas coisas, não correr os riscos, ter cuidado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é necessário que você tenha doses razoáveis de razoabilidade, ter prudência todo dia, sabedoria para administrar bem as coisas que é do Senhor e não é sua. Você tem que deixar de lado essas fortalezas que existem no seu coração e seguir o bom conselho. Tem pessoas que têm resistência de ouvir o bom conselho. Ele anda influenciado pelas setas do maligno. Pessoas que não conseguem ouvir a palavra de Deus. Você tem que enxergar o que eu te falo. Não vos deixe enganar. O apóstolo Paulo fala que você não se deixe enganar pelas más companhias que corrompem até mesmo os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o resultado da persistência no joelho, na oração, no jejum, vai te trazer o bem do Senhor. Vai te trazer aquilo que é seu por direito e por herança. Vai te trazer Efésios capítulo 1, que você já é abençoado com toda sorte de bênção. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, entenda todas essas coisas. Seja tu bem-sucedido. Afasta-te da idolatria. E quando falo de idolatria, eu falo aquilo que te tira o foco do Senhor. Isso é idolatria. Isso é prostituição para Deus. É você deixar de adorar a Deus e seguir aos baialins. É você deixar de adorar a Deus e seguir o seu ego, a sua concupiscência, a demônios. A indução das setas do maligno. O teu inimigo é sagaz. Não deixe ele tomar de conta da tua vida.